Fala pessoal, tudo bem? Já estamos começando a segunda semana da AgroEffective Live Series, aqui diretamente do Instagram da AgroEffective, conversando sobre comunicação, sobre agronegócio, sobre os mais variados assuntos que a comunicação, agronegócio e também cultura, né, como a gente vem fazendo nesses últimos tempos. Lembrando que as da semana que vem da semana passada, perdão, já estão no nosso YouTube e nós vamos conversar hoje aqui com o CEO da Beziera Filmes, Paulo Renato Pinheiro, que já está aqui e vamos chamá-lo para participar sobre muitos assuntos importantes do setor da parte de comunicação. Paulo Renato Pinheiro, por onde andas por esse Brasil, meu amigo? Boa noite. Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje estamos em Caçador, Santa Catarina. Pois é, quem acompanha o Paulo Renato nas redes sociais vê, né, o aviãozinho voando de um lado para o outro, indo para lá, indo para cá, indo para todo lugar aí, mas por merecimento aí do teu trabalho, pelas suas conquistas aí que tu vem tendo cada dia mais. Estamos aqui em Santa Catarina fazendo um projeto, uma estratégia de comunicação para um parceiro, uma leiloeira, Tarumã Remates, até tem gente online aí, e propondo soluções de comunicação para esse cenário que está assustando muita gente, mas a gente procura sempre, numa gestão de crise, ter soluções criativas, né? É verdade, a gente até estava conversando antes, né, quando a gente fez o convite, né, colocaste para nós, né, Paulo, que a pandemia aí economizou em 10 anos de argumentação e convencimento, né, a utilização dessas ferramentas de comunicação por algum negócio, né? Um exemplo disso é o que nós estamos fazendo hoje, né? Nesse O momento. fato de poder utilizar uma live para criar uma interação, isso só ganhou aceitação pública, primeiro pelo impedimento das relações pessoais, né? Mas principalmente pela necessidade de ter essa interação. Então, como o setor poderia ter alguma, não objeção, mas não um costume, né? Essa é a solução que está disponível e tem gerado muito retorno comercial esse tipo de ferramenta. É verdade, tanto que a gente já tem recebido, né, especialmente nesse trabalho de assessoria de imprensa, pedidos de veículos e de próprias entidades e empresas que estão fazendo essas lives. O pessoal ainda está se acostumando, né, com essa ferramenta, ainda a gente até esse dia criou para cada cliente nosso um passo a passo de como usar, das práticas, de como se portar nesse tipo de live no Instagram. Inclusive, a gente tem feito algumas lives aqui também sobre agronegócio com esses clientes e parceiros, no qual a gente também aproveita e, de certa forma, está treinando eles, né, para esse novo momento. Essa particularidade das lives, eu acho que elas até estão sendo, em alguns casos, utilizadas de forma errada por clientes, porque, para mim, a live é uma interação. E aí, quando tu abre uma tecnologia para que haja a interação, ela não é para apresentar um produto, ela é para criar essa conexão social. Então, é muito mais fala que eu te escuto do que mais eu vou falar só e vocês me assistam. Existem outras técnicas de comunicação que vão dar o retorno melhor, né, maior. Inclusive, dentro dessas interações tem aqui, a gente vê o pessoal subindo, o pessoal interagindo, até o pessoal que tiver, já quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, a gente vai lendo aqui, comentando também, né? Até uma iniciativa interessante, te contando, né? Hoje mesmo a gente fez um material sobre o cavalo crioulo, o pessoal das rédeas, né? E o comentário que se fez em cima disso foi que são treinadores, são cavaleiros que estão usando essa ferramenta para trocar informações, trocar experiência e disponibilizar esse conhecimento deles para esse público que é o aficionado das rédeas. E isso faz com que, de forma até gratuita, talvez em outros momentos as pessoas não poderiam ter esse conhecimento à mão.
Hoje a comunicação ela tem um alcance que tu não consegue mensurar. Tu cria expectativas de alcance, mas tu não mensura, porque a viralização hoje é uma ferramenta, é uma consequência que aumenta esse alcance. Então, eu sempre reforço e tenho reforçado isso nesse cenário que se avizinha, que é a temporada de primavera e essa instabilidade no que tange se vai ser presencial, se vai ser virtual, como os clientes deverão se posicionar. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Precisamos nos comunicar e nos interar. Nós precisamos gerar envolvimento. Isso é fundamental. Como a gente vai fazer? Cada cliente tem sua velocidade de adaptação, mas deixar para o período comercial normal se comunicar pode ser que tenha problema, porque o tráfego de comunicação hoje está muito intenso, né? Então não podemos conduzir agora como conduzia no passado, né? Ah, isso é verdade. Eu acho que uma temperatura para o pessoal da pecuária tem sido até essa interação com o cliente durante a temporada de outono, que ela não é tão forte quanto a primavera, mas ela é representativa, né? E isso cai muito bem porque o outono está muito... A gente não sabe o que fazer, né? Então saíram todos fazendo e muitos perceberam que desta interação social a gente consegue converter negócio e a partir dali alguns clientes que eu atendo e que tu atende também já absorveram isso dentro das suas estratégias de comunicação. Dentro desse modelo de interação, eu queria agradecer a presença do pessoal da Tarumã, Daniel da Cúmulos, tem mais gente aqui que está chegando, Hanna Angus, obrigado pelo apoio, Marco Paim, grande pessoa no Devon, Bruno Banjo, grande amigo, Vini Lima, que é Semente Cerati, obrigado pela presença. Ó, aqui já dando o seu ok, as suas palmas, né? Então, o que nós temos hoje dentro desse cenário é a comunicação vai nortear o alcance comercial. Quem se comunicar mais terá um alcance maior e, consequentemente, esperando um posicionamento dessa condição comercial, se vai poder ser presencial, se vai ser virtual, mas quem se posicionar na comunicação agora vai ter bons resultados. Também só um recado que Anderson Gomes, que é nosso consultor financeiro aqui também da Grefect, mandando aí um alô para a gente também nesse momento. Mas eu acho que, como falaste, né? Eu acho que o importante agora, e acho que pelo teu trabalho, pela tua visão que tens, é já começar a fazer um desenho da primavera, né? Eu acredito assim, quem pensar na primavera agora vai consolidar uma primavera sem percalços. Quem deixar para pensar no final do inverno, na primavera, poderá ter gargalo de fornecedor, porque o número de orçamentos que estão sendo solicitados, eu, por exemplo, corro risco de ficar lotado já, porque eu estou provocando os meus clientes a aumentar a carga de comunicação desde o inverno. E, principalmente, né, quando um cenário se estagna, não de comercialização, mas de silêncio de comunicação, todos ficam iguais. E aquele que aponta ganha o holofote. E com a intensidade que esse tráfego está, a gente está com vários cases que estão acontecendo hoje na pecuária brasileira e aqui no Rio Grande do Sul, que mostram que a busca pela inovação está gerando resultados comerciais. Isso é importante, né? Tocaste num ponto importante, né? Falaste aí da questão quando existe o silêncio, todo mundo se iguala, mas quando alguém decide brilhar, nessa questão do trabalho que a gente desenvolve também, é muito claro isso, porque a gente tem colocado que num cenário como este, e quando aconteceu, nós colocamos para todo mundo que nós trabalhamos. É preciso agora o momento de repensar a comunicação. Agora é o momento de estar na imprensa com diversas pautas
sobre os temas factuais, como essa crise, não só a pandemia do Covid, mas também a estiagem afetou bastante, né, e tem afetado a pecuária, assim como também a própria rede social, né, quando que agora as pessoas estão em casa com mais do telefone, é preciso construir uma estratégia, uma interatividade, um conteúdo que possa justamente sobressair em relação a outros conteúdos que estão colocados às vezes por serem colocados. Então, existe todo um planejamento, existe toda uma estratégia que precisa ser seguida. Né? E uma coisa que eu acho que é importante, e isso é anterior até a essa situação de estratégias de comunicação, que é o agro, ele precisa se posicionar junto à população. Eu tenho chamado de urbanos, né? A gente precisa se comunicar com o urbano e informar para esse urbano que existe uma carga de dificuldade, de complexidade dentro do processo produtivo de cada cultura, que isso precisa ser valorizado. E isso só acontece com comunicação. Em alguns casos, a história nos mostra que o agro sempre se comunicou quando ganhava prêmio, quando batia recorde. E isso, consequentemente, gera uma percepção pública de que o agro trabalha num outro patamar econômico-financeiro. Só que eu sempre, quando... eu sou um urbano que entrei hoje para dentro do setor do agro desde 2013 e me considero assim um grande defensor, até como ferramenta de comunicação, da comunicação do agro, mas pelo viés da valorização do amor, o esforço e a grau de tecnologia que se coloca dentro do agronegócio. E isso é inicial. A gente tem que fazer isso antes. O raciocínio tem que ser anterior. Antes de vender produtos, a gente precisa se valorizar como cadeia. Com certeza. E uma coisa... Continua. A partir dessa análise, desse ponto, né, em que a gente precisa se valorizar no público urbano como produtores, como o ponto de equilíbrio da balança comercial brasileira, como o setor que não deixou o Brasil quebrar, a partir dali a gente começa a apresentar produtos e começa a apresentar o nosso modelo de produção. E aí que a gente só se comunica quando precisa vender. E essa venda, ela não acontece no período comercial, essa venda ela acontece anualmente. Então, 365 dias por ano. Dentro desse cenário, o teu trabalho de assessoria de imprensa posiciona naquele setor, naquela área da comunicação em que a informação precisa ser compartilhada. Tu é subsídio de informação técnica. No setor mais de publicidade, a gente precisa envolver e entreter o público. E depois a gente pensa no produto. E hoje evoluímos bastante para o que era em 2013, quando eu saio do marketing político brasileiro e entro para o agronegócio. Evoluímos muito. Acredito que ainda temos muito para evoluir, mas hoje o cenário nos obriga a pensar a comunicação com um olhar mais apurado e principalmente com estratégias de comunicação voltadas para este tráfego intenso que está acontecendo na internet. Uma coisa que eu sempre coloco nisso, Paulo, da questão, né, da comunicação do setor. Também, aí eu quero depois ouvir tua opinião também. É uma questão que muitas vezes o setor ele tem uma comunicação, especialmente nessa questão de imprensa, que é o nosso carro-chefe, de ser reativo, ou seja, ele reage às ações quando ele é atacado. Não é propositivo, ou seja, aquela coisa de passar o tempo todo mostrando para a população a importância do setor, que aquelas questões que muitas vezes polêmicas não são conduzidas daquela forma, ou seja, às vezes parece que se espera muito aquele momento de que houve um ataque. Eu vou dar um exemplo muito clássico que ocorreu recentemente, a questão de exportação de gado vivo, que começou a ter polêmicas em Santos, teve aqueles navios que foram parados.
porque disseram que existiam maus tratos e tudo mais. E se fez uma campanha muito forte contra isso, mostrando até algumas fotos verídicas, muitas vezes, sobre como é que funcionava esse sistema. Por exemplo, coisa que teria que ter sido feito. Bom, se o sistema não está correto, vamos subir a imprensa no navio desses e mostrar para eles como funciona. E o grande problema de tudo isso também é que opinião pública influencia política. Se trabalhasse com política, sabe muito bem. Essa opinião pública influencia a política e a política cria legislações que dificultam muitas vezes esse trabalho do produtor e do pecuarista em geral. Obrigado, Leandro Silva, pela presença, o vídeo também, um grande abraço. Isso que tu falou da reação é, infelizmente, o erro crasso, porque somos o saco do boxe, né? É extremamente importante, e principalmente a cadeia da carne, e até tenho produtos para compartilhar com o mercado, mas isso num futuro mais próximo. A carne precisa de uma defesa institucional. E essa defesa institucional, ela não pode estar ligada a produtos ou marcas, e sim a cadeia como um todo. Mas que bom que pelo menos se comunica reagindo, né? Mas não percebe que se saísse para o ataque, a melhor defesa é o ataque, né? Então, ao se posicionar, teria um alcance muito menor os ataques. Mas estamos nós, eu, tu, mais gente dentro do mercado tentando mudar essa ótica, né? Bom, falaste aí da questão aí desde 2013 até 2020 no setor. Foi mais ou menos a época que também eu entrei para essa época, para essa área de consultoria, já vinha antes de veículos de comunicação de outra realidade. Como é que tu está sentindo essa evolução? Tu acha que foi uma evolução grande, uma evolução média, ou ainda tem muita coisa para crescer, mas... Eu assim, vou trazer um pouquinho do meu histórico, né, dentro do setor para poder quantificar essa evolução, né? Eu entro num setor pós a campanha de 2012, numa decisão pessoal familiar de voltar para Bagé e fixar, depois de muito tempo longe, São Paulo, Curitiba, Belém. E lá naquela época a comunicação era feita via e-mail marketing. Então, qualquer comunicação junto ao cliente a gente fazia via e-mail marketing, era um folder, era um banner, era qualquer produto desse tipo. E ali, com o advento do YouTube, que já vinha acontecendo, eu comecei a produzir alguns conteúdos institucionais, mas não com um apelo comercial, e sim com um apelo institucional. E isso começou a ser compartilhado via e-mail marketing, e isso começou a gerar um envolvimento, tanto que conteúdos feitos em 2013 até hoje geram visualizações dentro do canal do YouTube da produtora. Mas a virada da chave foi quando o WhatsApp aceitou receber vídeos de até 16 mega, e eu me lembro muito desse case, porque foi um case divisor de águas dentro do meu negócio. Eu fui chamado para atender o remate da Estância Tamanca, da família Esperoto Terra. Esse remate, juntamente com a família Morrone, da Estância Rincão, o desafio era filmar todos os lotes e gerar um catálogo digital em vídeo. Mas a internet de Santa Vitória do Palmar não me possibilitou subir os vídeos na velocidade que eu precisava. E aquilo começou a gerar um desespero, porque o remate estava em cima da hora. Foi quando eu vou pegar a oferta toda e vou apertar esta oferta até que ela caiba dentro desse WhatsApp, com técnicas de compressão que são hoje populares, mas que em 2015 precisavam de um pouquinho de conhecimento de compressão. E ao disparar a leiloeira, que no caso é a Rédia Remates, da família Petruzzi, eles me disseram, cara, eureka, ganhamos o jogo. Então, a partir de 2015 que eu vejo uma evolução muito maior dessa comunicação por causa do WhatsApp.
O WhatsApp hoje ele é tão invasivo e tão comercial e tão presente na vida do agronegócio que os produtores começaram a perceber que eles precisavam produzir conteúdo. E a produtora, eu sempre reforço, o slogan dela é conteúdo é entretenimento. Então, se esse conteúdo não envolver, não entreter, não gerar conexão, ele não alcança o objetivo dele. Né? E a partir dali eu percebi um grande número até de pessoas, fotógrafos se especializando no agro, produzindo conteúdo, porque a demanda começou a aumentar. Mas hoje eu percebo que estamos chegando num momento de profusão de vídeos iguais, profusão de conteúdos iguais, artes iguais, mas sem estratégia de comunicação. Para mim, isso é o divisor de águas. Sem a estratégia de comunicação, tu tá atirando para o céu. Com estratégia de comunicação, tu tá com um atirador de elite. Então, evoluiu, mas ao mesmo tempo toda evolução ela tem um caminho muito sinuoso, né, que pode causar erros de estratégia. Né? Então, hoje eu defendo bastante a estratégia antes do que fazer. Vamos pensar como fazer para depois decidir o que fazer. Importante aqui, ó, o pessoal que tem entrado aqui, que mandou um alô, a Melina Braga, lá do Fronteira Oeste, mandou um alô aqui, Mário Costa, aqui o Costas del Campo, o Gabriel, lá aí da Pagé, também está com a gente. Então tem um povo aqui que está entrando aqui, obrigado aí pela presença de vocês. Mas, Paulo, falando assim, construir interações comerciais, né, que a gente colocou. Não precisa talvez uma fórmula, talvez não tenha uma ciência exata, mas qual é o melhor caminho para essa construção? Aproveitando aí, não deixando ninguém de fora, né? Obrigado, Marcelo Celistre, Neylor Fontoura, Leonardo Santiani e o Juliano Sementes, obrigado pela presença. Eu acho que a gente tem dentro... Vamos utilizar o case primavera, que é o que eu atuo mais, para a gente construir esse cenário de interação. O período comercial da primavera, teoricamente, inicia no agosto, mas a gente está no maio, e esse maio vai ser longo, o junho será mais longo ainda, e o julho, então, será... Então, o que nós precisamos construir? Primeiro, o público quer conhecer a história de cada cliente. Eu quero conhecer a tua história, Nestor, tu quer conhecer a minha história, eu quero conhecer a história da BCC, eu quero conhecer como é que iniciou a BCC, eu quero conhecer como é que é a história da Rejane que entrou agora. Então, esse é o período para a gente compartilhar iniciar essa interação social dentro das ferramentas de comunicação, mas já botando um valor agregado de comunicação junto ao público. Então, hoje, eu construiria o início de uma campanha comercial me apresentando. Como? Bom, temos um case que está acontecendo agora, que é a GAP Genética, Caju, família Macedo Linhares, e um cara que eu acho sensacional, que é o Duda. O Duda está fazendo lives dentro da GAP, apresentando a história das linhagens do cavalo crioulo da GAP. E agora eles abriram a campanha do GAP Shop. Então, é a curiosidade que move a parte comercial. O produto é bom, mas sempre tem alguma coisa que tipo, temos... Então, e aí nós pensamos assim, que tipo de interação eu posso construir? Cara, podemos fazer live, podemos fazer dia de campo virtual, podemos fazer estratégia para rede social, seriada em vários... Deu uma trancadinha aqui, Paulo, só para te... Ver se o Paulo está conectando novamente, senão... Deu só uma trancadinha aí na tua... Podemos fazer webinários, podemos fazer muita coisa, né? Mas o importante é
o que eu vou mostrar, né? Como eu vou mostrar, de que forma eu vou mostrar. A pandemia nos limita, mas ela não limita tanto. Eu gosto muito desse case que aconteceu 2 dias depois da pandemia, porque 2 dias depois de ter startado algumas reclusões nacionais, né? Eu estava na Bahia e depois fui para o Pará, e ao retornar para Bagé eu fiquei isolado, preocupado com a... Obrigado pela presença, Toco. E aí, durante 2 dias eu fiquei preocupado sobre para que lado a coisa andaria, né? E ali eu, juntamente com a equipe que toca comigo, a produtora, o Mário Costa é um grande editor, mas ao mesmo tempo tem uma veia artística, né? E o Mário construiu um texto institucional da empresa em que a gente se posicionava junto ao mercado, ao público, né? Dizendo que a gente estava do lado das pessoas que estavam trabalhando e que quem estivesse em casa estava do lado e quem estava trabalhando apoiava. Esse conteúdo... Ficou muito bonito, por sinal. Obrigado. Foi um trabalho com muita emoção, porque a gente ficou abalado pela impossibilidade. Somos uma produtora que vai a campo e que filma, né? E não poder andar a campo te deixa meio... E aí nós enxergamos um caminho de produzir conteúdos dentro do nosso banco de imagem. Então, a partir dali saiu muito trabalho que até não impactou economicamente. O nosso mês seguiu normal. Então, tivemos o período em que esse tipo de conteúdo funcionaria e teve alcance, e várias empresas do mercado brasileiro contactaram e contrataram o serviço, mas hoje nós já estamos num outro patamar. Nós já sabemos, o Covid já está definido, já sabemos o potencial dele, entendemos que precisamos nos preservar, e a partir dali que soluções nós vamos ter para criar essas conexões. Então, hoje, eu starto qualquer estratégia de comunicação, primeiro identificando qual é o grau de posicionamento mercadológico e de marketing que esse cliente está, para a partir daí sair a caminhar e pensar o que fazer. Mas o agro precisa entender que as ferramentas de comunicação que estão hoje disponíveis na internet, que antes podiam ser modinha de outros setores, hoje são ferramentas totalmente utilizáveis e que dão retorno. Não, eu até brinquei esses dias, não sei, estava falando com o Alex Soares lá semana passada, e falei para ele, olha, daqui a pouco nós estamos até criando estratégia para TikTok, né? Fazendo, daqui a pouco chega, esperar. Mas aqui, ó, o André Francisco Canalho falou, os eventos de outono em Santa Catarina não tem maior peso que os eventos de internet. Devemos falar dela aí, deu um ok também, beijo, mas ele... A prova de que a prova que o outono tem mais peso aqui em Santa Catarina é que eu estou aqui agora, né? Pois é, já tem a resposta. O que acontece especificamente neste mercado daqui é que ele é um produtor. Obrigado, Conexão Delta G, pela presença. Carne Charolim. Obrigado também, Cabanha São Chico. Rogério, grande amigo da Renascer Biotecnologia, Estância Saudade, obrigado pela presença. Esse cenário aqui específico, ele é um cenário que ele é baseado na comercialização por sindicatos, e essa comercialização por sindicatos ficou prejudicada, né? Então, o mercado de Santa Catarina começou a utilizar a ferramenta virtual como um modelo de venda, e isso gerou ótimos resultados. Nós estamos hoje fazendo essa estratégia de comunicação para o parceiro Tarumã, em que nós vamos dar visibilidade para todos os vendedores. Eu até estava vendo... Cada um com o seu rol de clientes e a sua credibilidade e o seu posicionamento no mercado receberá um conteúdo em que ele vai se apresentar para o mercado e indicar a sua oferta. E aí nós aumentamos esses multiplicadores, né, esses influenciadores digitais nesse negócio específico que acontece no sábado. Então, quando a gente
enxerga o macro do negócio, a gente consegue bolar essa estratégia melhor, né? E nesse caso específico aqui de Santa Catarina, eu acredito que no sábado a gente vai ter ótimas médias. Estamos filmando os animais uma semana antes. Então, se tu fores olhar pela ótica do tempo, que lá no passado a gente achava que tinha que ser 45 dias antes, que tinha que iniciar a comunicação logo, o tráfego está tão intenso que nós vamos amanhã disparar já 50% de toda a estratégia de comunicação exatamente no período que precisa ser, que eu sempre defendo, que é na última semana antes do evento. Nós não podemos sumir, a gente precisa aumentar a carga. E a carga desse produto específico que a gente está produzindo vai ser muito intensa. Eu sempre coloco, né, Paulo, que o equilíbrio que tem que ter entre na estratégia de comunicação. Ele não pode começar muito antes, mas também não pode deixar muito para cima. Ele tem que ter uma continuidade ao longo de um período certo. Muitas vezes chegam para a gente, por exemplo, uma semana antes da Expo Inter. Eu quero fazer uma comunicação. Eu digo, bom, posso fazer para ti, mas não vai dar o resultado para ele. Porque a gente não conseguiu sentar um tempo antes e preparar uma base para que chegasse na Expo Inter com firmeza. Né? Mas só sobre Santa Catarina, né, saiu até hoje, né, uma notícia aqui na Liberação, inclusive, né, os produtores de feiras e leilões de gado ainda cumprindo todas as determinações aí sanitárias. Né? Aqui o que nós vamos fazer, assim, só para te compartilhar como é que nós vamos conduzir no sábado. Eu não estarei aqui no sábado, mas a estratégia já foi construída junto com o cliente Tarumã. Há uma limitação de pessoas. Vamos deixar claro para o nosso hall de clientes que nós nos preocupamos com a segurança do cliente. Então, máscara, gel, isso aí tudo vai estar disponível, distanciamento entre mesas e cadeiras, isso aí tudo vai acontecer. Mas a lista de pessoas será selecionada. Para quê? Para que nós demonstremos para o nosso público que nós estamos tão preocupados que nós estamos selecionando o seu espaço. Eu acredito e tenho compartilhado isso com a turma daqui, que vai ter muito cliente querendo ir, porque deve estar todo mundo assim, sequelados, né, de tanto confinamento, né? Então, é nossa obrigação também se preocupar com isso. É nossa obrigação dar segurança para isso. Mas também o mercado está passando por uma transição da utilização do virtual. Então, eu acredito que a gente vai cumprir o número de pessoas exigido no máximo e ninguém vai ficar insatisfeito porque vai ter a outra opção, que é assistir a transmissão. E tem um negócio muito legal nessa transmissão, que é assim, esse cenário empoderou a internet e não os veículos. Então hoje a gente está falando de Instagram, mas eu posso fazer uma live no YouTube, eu posso fazer uma live no Lance Rural, eu posso fazer uma live no canal do Boi. O importante é se comunicar, o importante é estar presente. E aí eles utilizam a plataforma do YouTube. E cara, mataram a pau no outro leilão, vão matar a pau nesse agora, ainda tem projeção para mais um dentro do mês de maio, porque o mercado precisa comercializar. Uma particularidade daqui, né, é desmame, tem que vender o terneiro, porque a vaca já tem que recuperar peso e aí, consequentemente, entrar no ciclo reprodutivo novamente. E se não criar condição de venda, tem um problema, né? Com certeza. Entrou aqui o pessoal da Novo Rural, a Granciele, a editora, vai conversar com a gente daqui a 15 dias sobre jornalismo, comunicação, já anunciando em primeira mão. E, Paulo, uma coisa muito interessante, falou agora da questão das redes sociais versus televisão, né? Até a pandemia, a gente falou várias vezes ao longo do mês de abril sobre a questão dos leilões virtuais terem passado pela modalidade virtual. Mas a internet já vinha, aos poucos, fazendo parte dessa vida do criador, e também agora, com a pandemia, obviamente, que aumentou muito mais. Eu acho que esse é um caminho sem volta daqui a pouco, de começar a estratégia a ser utilizada mais por esses canais, por essas plataformas, cada vez mais, né? Eu acho assim, a gente
Aí vem a economia dos 10 anos, né? O que eu e tu ficava ali tentando convencer e argumentando e algumas vezes não tendo uma receptividade naquele convencimento, agora é desespero. Eu não tenho que fazer, mas a gente está falando há horas isso. Então, o que eu percebi hoje, especificamente no cliente em que eu estive, obrigado pela presença, Cabanha VLD, Eduardo Lund, Diego Batman, obrigado mesmo. O cenário é criar conexões. Ao criar conexões, precisamos construir conteúdos. Ao criar conteúdos, vamos diminuir complexidades comerciais. Ao diminuir complexidades comerciais, nunca mais esse vendedor vai falar com o comprador sem antes ter um vídeo. Nunca mais esse vendedor vai chegar. Por quê? Porque esse comprador, ele quer ver o animal, ele não pode ir para ver na mangueira, ele vai ver uma filmagem, o lote está bem filmado, acabou, está feita a tomada de decisão. Na próxima venda, consequentemente, cadê o cara do vídeo? Aí o próximo passo é, não, mas agora precisamos fazer mais barulho. Aí entra a estratégia de comunicação. Então, todo esse tempo que a gente teve de esforço, de convencimento, nos economizou e isso não volta mais. Mas nós, profissionais da comunicação, também precisamos enxergar que tudo aquilo que fica em excesso de uso poderá se extinguir logo ali, né? Com certeza. Então precisamos enxergar sempre o que mais vai dar resultado para cada cliente. Não, isso com certeza, né? Acho que cada cliente, na verdade, eu sempre digo para o pessoal na equipe, quando a gente conversa, nós temos, por exemplo, hoje 11 clientes, são 11 cabeças que pensam diferente. Então, você tem que adaptar também aquela tua expertise é um pouquinho da necessidade de cada um. Mas, te colocando, né, eu acho que uma coisa importante falar ali da canais, assim, das plataformas. Lembro que o ano passado eu fui a uma palestra promovida pela Rede Brasil de Jornalistas do Agronegócio, em São Paulo. E muito um jornalista norte-americano, que faz parte da instituição jornalistas rurais de lá, comentou que o próprio veículo de comunicação hoje, então, cada empresa, cada entidade, cada cabanha, pode ser o seu próprio veículo de comunicação. Eu, quando eu entrei no setor, comecei a atuar no setor, isso foi um posicionamento meu. Obrigado, Renan Bolacel, parabéns pelo prêmio no Produz Mais, top 10 em taxas de Brenhez. Obrigado, Juliano Duarte e Felipe Lolato. Eu nunca quis que o meu conteúdo estivesse postado num canal da produtora. Eu sempre acreditei desde o início no conteúdo proprietário, ou seja, eu quero é que o meu cliente tenha o resultado, eu quero que o meu cliente tenha... E isso passa pelo empoderamento dos seus canais de comunicação, né? Ele não precisa depender de algum canal A, ou B ou C, porque esse canal é o dele. A única coisa que eu fiz que talvez tenha sido a chave do sucesso nos meus negócios foi ter posto a marca da produtora no início dos conteúdos, porque ali eu grifei, né? Deixei claro que aquele material tinha sido realizado por mim. Mas eu sempre recompartilho o conteúdo que foi postado pelo cliente e não eu posto como eu querendo ter essa visibilidade, né? Então, alinhando a tua pergunta, quando os clientes perceberem que o número de seguidores que eles têm é um potencial ativo de comunicação, eles vão olhar para os seus canais de comunicação com mais zelo e cuidado. É verdade, é verdade. Paulo, a gente está aí já, um papo muito bom, aí eu sei que tem estrada aí, mas eu ia te pedir uma mensagem final, algum comentário aí que quisesse fazer em relação a tudo isso aí que a gente discutiu, né? Todo esse cenário que vem pela frente. Então, Nestor, o cenário... teremos muitos produtos de comunicação. Charles Barcelo, obrigado pela presença. Teremos muitos produtos de comunicação, haverá uma profusão de conteúdo. O cliente vai ser metralhado por conteúdo, ele vai receber conteúdo de tudo que é lado.
bem realizado, mal realizado, de forma amadora, de forma profissional, mas ele será atingido por essa profusão de conteúdo. E eu sempre reforço que a qualidade do conteúdo tem que estar ligado com a imagem da empresa e principalmente com a capacidade de entretenimento. Tem uma máxima que é: o vídeo tem que ser curto. Não, o vídeo tem que ser bom. Se tempo fosse problema, não tinha cinema. Então, dentro dessa estratégia toda, se preocupem com a qualidade de entretenimento dos conteúdos que vão ser produzidos daqui para frente. Um exemplo, vai fazer uma live, cara, te enquadra melhor, olha, vê se tu te ama naquele enquadramento. Vai fazer uma foto de fim de tarde, olha o melhor ângulo, procura isso, porque esses conteúdos são... é feito na propriedade pelo próprio produtor. Tente compartilhar um pouquinho da sua história, do que está acontecendo no dia a dia, porque existe essa curiosidade dentro do agro. Mas lembre-se que sem estratégia de comunicação vai ser mais um dentro do tráfego intenso que está acontecendo. E ao contar com profissionais de comunicação para que deem suporte e que auxiliem nesse resultado, com certeza os resultados serão maximizados. Tem aqui o Marco Paim, mandou uma mensagem, né? Parabéns pelo nosso trabalho. Obrigado, Marco. Certeza contribui muito para o setor. E o Charles Barcelos aqui, perfeito aí com a tua colocação. Mas falasse ali, né, Paulo, que falasse dos vídeos, que a gente trabalha muito com áudio também, que às vezes a gente se preocupa, será que vai ficar muito longo, não vai ficar muito longo, mas quanto mais vai ficar melhor, porque no momento que tu está falando da questão de entretenimento, está entretido por aquele conteúdo, por aquela informação, o tempo não vai ser um problema, porque a pessoa vai gostar daquilo. Muitas vezes a gente ouve áudio, coisas, de reportagens, ou programas, e às vezes está 30, 40 minutos, mas está tão bom aquilo que não parece que passou aquele tempo. Quantas vezes alguma coisa de 5 minutos... Cara, tu quer um exemplo dessa preocupação com o entretenimento e de como compartilhar? É o Alex Soares. O Robertito, nosso vice-presidente da Federa Rosa, aqui conosco também. Um abraço para ele. O Alex, cara, ele está compartilhando os conteúdos dele que são voltados para a web, que são para rádio, no WhatsApp, cara. Não tem... tu fica por dentro da notícia ali em pouco tempo. Tudo é uma estratégia. O Alex acertou na estratégia dele. Então, hoje, dentro do que a gente está se propondo para fazer, cara, com estratégia a gente mata pau, a quantidade está atrelada, o tempo está atrelado ao entretenimento, o entretenimento está atrelado ao conhecimento do conteúdo, né? Não é encher linguiça e chegar ao ponto e principalmente oferecer o que o público está buscando, né? Então, agrega agro aqui da nossa Fabiana Freitas lá, Bagé também. Um abraço, Fabiana, pela turma aí toda de Bagé aí da tua terra, Paulo. E, Paulo, então, só tenho a te agradecer por essa aula que fizeste aqui com nós, né? Para o público em geral, aqui. Parabenizar sempre por tudo que tem feito, né? É um trabalho brilhante, a gente que acompanha no setor, alguns deles fica muito maravilhado pelo teu profissionalismo, pela tua competência, por tudo que tu desenvolve, que vem desenvolvendo e de bom aí pro setor. E boa viagem aí nessa estrada aí, tem estrada, te cuida aí e bons negócios aí em Santa Catarina. Nestor, obrigado pela oportunidade. Quando tu postou a primeira, eu te liguei e te disse, me coloca no bolo aí, que a primeira data que conseguir, eu quero muito trocar uma ideia contigo, porque nós somos parceiros em alguns atendimentos e a gente comunga da mesma visão de comunicação, da mesma responsabilidade que nós temos perante os nossos clientes e principalmente o prazer que a gente tem em se comunicar, né? Então, eu quero estar perto de quem quer estar perto de mim, né? Não, mas eu te falei, quando tu me falasse, eles não vão fazer, eu disse, tu já estava na lista, filho, nem te preocupa com... Já estava ali. A Melina lá, Fronteira Oeste, brigadão, Melina, parabéns
Flávia, parabéns aí pelo trabalho que você se envolve. Só para avisar o público, amanhã, 7 da noite, ó, mais uma mensagem que eu estou dando parabéns ali. André Francisco Canali, estão aqui do pessoal, foi da Obrigado, Berê. Yuri Borges. Obrigado aí pelas mensagens de todos. Só avisando vocês aí, então amanhã, 19 horas, mesmo horário, Gonçalo Silva, para a gente falar aqui de remate, com a Trajano Silva Relão. E depois na comunicação, às 17 horas, na quarta-feira, teremos Júnior Oliveira, da Assessoria de Comunicação, coordenador da comunicação da OCE, para falar sobre comunicação de cooperativas. Paulo, brigadão, Dale. abraço, até mais. Um abraço.